Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da série Vida Transformada. Convido você a ser um colaborador desta obra. Compartilhe em suas redes de contatos e inscreva-se no canal. Desta forma, você nos ajuda a semear a palavra de Deus e espalhar a semente do Evangelho de Cristo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre julgamento e testemunho da fé. O texto se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 3. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. A igreja foi colocada no mundo para influenciá-lo, e não para ser influenciada por ele. Porém, na igreja de Corinto, o mundo estava ditando as normas e os rumos do comportamento da igreja. Eles estavam sendo influenciados pela cosmovisão daqueles que viviam fora da igreja. A igreja de Corinto enfrentava vários problemas relacionados à pureza, santidade, autoridade e relacionamentos interpessoais. O caso em questão está falando sobre cristãos estarem de tal modo brigando entre si a ponto de levarem seus próprios irmãos para serem julgados nos ímpios tribunais de sua época, quando, na verdade, eles poderiam resolver isso entre eles. É fato que os crentes não são perfeitos. A igreja é, na verdade, uma comunidade de pessoas redimidas e salvas em Cristo e pecadoras. A igreja é o lugar onde Deus está trabalhando na vida dessas pessoas, transformando gente complicada e pecadora em pessoas que espelham o caráter do seu Filho Jesus. Tensões e contendas também existem dentro da igreja, pessoas que reclamam e murmuram umas contra as outras. A situação em Corinto era tão grave que, além das contendas dentro da igreja, eles estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo, para julgar suas causas internas e domésticas de maneira secular. Com isso, acrescentavam aos seus muitos pecados seu mau testemunho ao mundo. O apóstolo Paulo não está colocando em dúvida a idoneidade moral dos tribunais do mundo, nem o caráter dos seus juízes, mas o fato da igreja levar seus assuntos domésticos para fora dos seus portões para serem resolvidos no mundo. Desta forma, eles estavam fracassando em viver sua nova posição em Cristo. A Bíblia diz que, juntamente com Cristo, a igreja irá julgar o mundo. Mas quando ela se sujeita a tratar de seus problemas da mesma forma que o mundo trata, ela está invertendo seu papel de ser exemplo para os de fora. Ela está deixando de lado a mais alta posição que lhe foi concedida em Cristo Jesus. Os crentes de Corinto tinham sido tão acostumados a discutir, disputando e levando um ao outro ao tribunal antes de serem salvos, que levaram essas atitudes e hábitos egoístas para suas novas vidas como cristãos. Crentes que levam ao tribunal outros crentes estão mais preocupados com a vingança ou o ganho do que com a unidade do corpo e da glória de Cristo. As disputas pessoais entre os cristãos devem ser resolvidas entre os cristãos. Se nós, como cristãos, com os nossos dons e recursos maravilhosos em Cristo, não podemos resolver uma disputa entre nós, como podemos esperar que o incrédulo possa fazê-lo? Se os santos, como diz a palavra, um dia hão de julgar toda a terra, eles certamente deveriam ser capazes de governar a si mesmos dentro da igreja. Se dois irmãos cristãos não podem entrar num acordo entre si, eles deveriam pedir ao corpo de Cristo para ajudá-los a resolver a questão e estar disposto a acatar a decisão. O crente mais humilde que esteja equipado e que busca o conselho da palavra e do Espírito de Deus é muito mais competente para dirimir divergências entre irmãos na fé do que é o juiz incrédulo mais altamente treinado e experiente, que é desprovido da verdade divina.
quando estabelecemos nossas próprias disputas dentro da Palavra de Deus e conforme a orientação do Espírito Santo, damos testemunhos de nossos recursos e da nossa unidade, harmonia e humildade diante do mundo. Um crente que leva seu irmão à justiça por questões pessoais mostra o quanto é egoísta e desacredita do poder e da sabedoria de Deus. Há casos legais que precisam ser tratados dentro da lei estabelecida pelos homens. Mas no que diz respeito a questões pessoais entre irmãos e irmãs em Cristo, muitos deveriam antes buscar na unidade do corpo. A principal preocupação do cristão deve ser proteger seu relacionamento com o Senhor e com seus irmãos e irmãs na fé. Nós fomos encarregados por Deus como embaixadores de Cristo e, como tais, muitas vezes teremos que emitir um parecer sobre pessoas e situações. Por isso, precisamos ser sábios segundo os padrões de Deus e não segundo os padrões do mundo. Que possamos tomar posse destas verdades em nossas vidas, para que a vida transformada por Cristo seja um reflexo da vida vivida na Palavra. Que seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também fomos chamados em um só corpo, sendo agradecidos. Que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Que possamos nos instruir e aconselhar-nos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. E tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor te abençoe.